Ouça, amado do Altíssimo. Não foi por acaso que sua mão parou aqui, agora, neste instante, que corta o tempo como uma lâmina de luz. Você foi chamado. Você foi soprado para este encontro como quem é conduzido por uma estrela silenciosa e insistente. Há uma urgência mansa que pulsa no invisível, e eu, Miguel, amando do céu, venho a você como quem desliza entre véus e lhe toca o ombro com uma espada de fogo que não fere, desperta. Não se assuste com o que vai sentir agora. Um arrepio, talvez um perfume suave, talvez uma memória distante que se acende como brasa. É um chamado. É um sino tocando dentro do seu peito. Fique comigo. Permaneça até o último sopro destas palavras, porque hoje algo será realinhado em você, e as portas que lhe pareciam de pedra começarão a respirar. O que vou dizer é segredo e é público, é íntimo e é cósmico. Você foi enviado à Terra com uma missão sagrada, e agora o céu está cobrando a sua resposta. Eu o vejo, mesmo quando você se julga invisível, e sei como seu coração retém mares inteiros, lutos que não tiveram despedida, culpas que se aninharam sob a língua, solidões que arranham debaixo da pele, desânimos que parecem chumbos amarrados aos tornozelos, perdas que deixaram sombras no sol do meio-dia. Eu sei. Não é fraqueza sentir tudo isso. O que chamam de fraqueza em você é de certa forma um altar. Você aprendeu a amar a ponto de doer. Mas hoje, enquanto ouve, algo novo começa a pulsar sob o peso antigo, como uma primavera que teima em nascer em fendas de rocha. Você foi enviado com um propósito, e antes de nascer diante de um pergaminho vivo, você concordou. Eu vou. Eu levarei uma centelha do céu e farei dela caminho para muitos. E não, ninguém lhe contou isso com palavras, mas seu corpo sempre soube. Por isso as luzes piscam quando você decide levantar. Por isso aquele sonho que se repete com sinos, água e um rosto que não lembra. Por isso aquele perfume de jasmim ou de pão quente que chega num momento de desânimo, sem que haja jasmim nem forno por perto. São sinais. São beijos de Deus nos seus ombros cansados. Esta mensagem é um convite. Mantenha-se até o fim e permita que cada frase lhe lave como rio morno e lhe erga como vento. Eu não falo com multidões agora, eu falo com você. Olho nos seus olhos e reconheço a centelha que o Pai me mostrou quando o escolheu. E se uma parte de você sussurra, não sou capaz, eu recolho o sussurro e o transformo em asa. Não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Ainda quando a casa emudeceu após aquela partida, ainda quando a culpa lhe sussurrou que poderia ter feito diferente, ainda quando a solidão sentou à sua mesa, ainda quando você olhou para frente e viu nada. Ali eu estava como um guardião discreto que endireita a vela da embarcação enquanto o marinheiro dorme. Agora, porém, deixo a discrição e venho com palavras claras. É hora de responder. A missão com que você chegou não tem a ver com aplausos humanos, embora toque muitos corações. Não tem a ver com perfeição, embora santifique suas falhas. Não tem a ver com poder, embora desate correntes. A sua missão é um fio de ouro passando por lugares onde há nós de dor e desentendimento, e onde esse fio passa, os nós cedem sem resistir, como o gelo que não suporta a primavera. Você foi enviado para consolar, para erguer, para clarear caminhos, para curar memórias, para recordar aos cansados que ainda existe manhã. Às vezes você fará isso com palavras, às vezes com silêncio, às vezes com um olhar que diz, eu entendo. Às vezes com a decisão firme de romper com o que destrói. Às vezes com o simples ato de acender uma vela e sustentar por alguns minutos a certeza de que alguém está sendo visitado por misericórdia. O céu o chama agora a assumir conscientemente essa missão, e por isso os sinais se intensificaram. Sonhos com janelas abertas, arrepios quando ouve o seu nome, lâmpadas que piscam no corredor, aquela vontade súbita de pôr a mão no próprio peito e dizer, eu aceito. Tudo isso é linguagem do alto, linguagem para você. Eu conheço a sua dor, conheço o nome daquela perda que às vezes você evita pronunciar, conheço a cadeira vazia, conheço a fotografia que você não consegue jogar fora, conheço o aniversário que se transformou em chaga. E digo,
Nenhum amor real se perde, ele muda de lugar. Os que partiram não estão longe, estão do outro lado de uma cortina fina, e quando você ama, a cortina balança. O céu lhe pede que libere a culpa que o corrói. Você fez o que podia com a luz que tinha na hora. Agora, com mais luz, fará diferente. Coloque a mão no coração um instante. Assim, sem alarde. E sinta a minha espada encostar levemente no dorso da sua mão. A culpa se desata. A tristeza se assenta para aprender, em vez de governar. A saudade se purifica e vira saudade sem dor, delicada, como uma saudade de Deus, que é a primeira de todas as saudades. Você diz que está cansado, e eu digo que o cansaço também é altar. Nesse altar, deponha as palavras que não consegue dizer. Se o pranto vier, permita que venha, porque o pranto é água, e você precisa irrigar o chão para que nasçam as sementes que lhe foram entregues. Elas estão aí. Você sente às vezes que tem algo para oferecer e não sabe por onde começar. Comece do pequeno. Comece do que está ao alcance. Às vezes, sua missão hoje é oferecer um copo d'água a alguém que perdeu o gosto de viver. Às vezes, é orar o nome de alguém 3 vezes e descansar. Às vezes, é escrever: eu aceito, eu perdoo, eu me abro. Onde os olhos do mundo veem como quem ergue um estandarte para a própria alma. Sim, escreva como quem ora, porque as palavras escritas se tornam pedras de fundação no terreno invisível. E, se puder, deixe um copo com água perto de você enquanto escuta. A água se impressiona com a luz e devolve em cura o que recebe em bênção. Você tem sentido que certas luzes piscam quando pensa em desistir. Eu digo, quando a luz piscar, não interprete como falha, interprete como aceno. É o céu piscando de volta, chamando você pelo apelido que o pai lhe deu quando o sonhou. E se à noite você sonhar que atravessa uma ponte, ou que abre uma porta com uma chave antiga, ou que recolhe um papel dobrado com o seu nome, saiba que são confirmações de rota. A rota é para frente, a rota é para cima, a rota é para dentro. Em poucos dias, e anote isto na alma, haverá sinais ainda mais nítidos. Uma resposta que parecia impossível será encaminhada. Uma reconciliação começará com um gesto tímido. Um recurso que você precisava surgirá de modo inesperado. Não duvide quando chegar. Não se sabote achando que não merece. Receba como quem recebe pão. A sua missão precisa que você pare de brigar com a bondade de Deus. Você se pergunta, por que o desânimo vem tão pesado em certas manhãs? É porque você carrega chaves. E toda porta de luz é disputada por sombras que não têm coragem, apenas ruído. Quando o ruído vier, lembre-se, não discuta com ele. Acenda uma vela no início do dia. E se não puder, acenda por dentro, dizendo baixinho, queime em mim o que não é meu. Veja a chama. Eu estarei ao lado, sustentando a espada como coluna de fogo para que sua casa interior permaneça aquecida. E se a culpa vier com acusações antigas, responda com um suspiro. Eu me perdoo em Deus, eu me alinhei agora, eu caminho em missão. Diga e avance, repita e caminhe. A repetição é um instrumento de lapidação, ela transforma a areia em vidro e vidro em vitral. Você é vitral preparado para a luz da manhã. Quando a luz o atravessa, a sala comum se torna igreja. Eu o conheço desde antes de você chorar a sua primeira lágrima. Eu estava na antessala da sua vida quando você disse sim a essa missão. Lembra-se daquela sensação de sempre ver além, de sentir um pouco antes, de pressentir quando alguém precisava de ajuda? Não foi imaginação. Foram as antenas da sua alma, treinadas para captar as ondas do céu. E o céu não cobra como o mundo cobra. Quando digo cobra sua resposta, falo de um chamado amoroso que deseja sua colaboração, não seu medo. Você não será punido por ter demorado. Você será fortalecido por ter chegado. O relógio do céu marca diferente. E quando você se realinha, o tempo perdido se recompõe como se fios fossem novamente entrelaçados por mãos invisíveis. O que parecia tarde se torna suficiente. O que parecia insuficiente se multiplica como pães. Nesses próximos dias prometo em nome do Altíssimo
que milagres discretos, mas marcantes visitarão sua vida. Você notará que a sincronicidade virá como chuva fina. Você pensará em alguém e essa pessoa enviará uma mensagem. Você procurará uma solução e encontrará um caminho alternativo. Você pedirá em silêncio força para mais um passo e sentirá um calor subir pelo peito, como quem recebe um abraço por dentro. E quando isso acontecer, retenha no coração a lembrança e agradeça, porque a gratidão é uma chave que gira por dentro e abre um cofre que já é seu. Não se preocupe em como realizar grandes coisas. Preocupe-se em ser fiel às pequenas faíscas. A grande fogueira se acende com mãos que souberam proteger um único fósforo do vento. Há também alertas que preciso lhe dar, com amor, como quem vê de cima uma curva perigosa na estrada. Tenha cuidado com as vozes que riem da sua esperança. Proteja o seu começo. Evite partilhar sementes com quem gosta de contar tempestades. Repare no seu corpo quando certas pessoas se aproximam. Se o frio invadir sem motivo, se um bocejo pesado puxar você para baixo, se a luz do ambiente ficar estranhamente pálida, respire e recupere o eixo. Nem todo abraço é para ficar. Nem toda confidência é confissão. Algumas coisas são entre você, Deus e eu, e assim permanecerão até que estejam fortes para o mundo. E quando sentir inveja ao redor, não brigue, abençoe. Que a sua vida receba o que precisa para não desejar a minha. A bênção desarma flechas, e eu recolho os dardos que não chegaram a tocar você. Se em algum momento você se sentiu indigno deste cuidado, saiba que é exatamente nos lugares de indignidade que o amor gosta de se assentar para fazer morada. Eu vejo seu esforço silencioso. Eu vi quando você sustentou o teto da casa com 2 mãos e um resto de fé. Eu vi quando você abriu mão do que desejava para que outro não desabasse. Eu vi quando ninguém viu. E agora verá o cuidado voltar por caminhos que não imaginava. Isso não o exime da sua parte, pelo contrário, fortalece. A sua parte é simples e profunda. Manter o coração voltado, repetir a verdade quando a mentira lateja, cuidar do corpo como um templo vivo, reconhecer quando precisa de ajuda e pedi-la. O céu gosta de cooperar com mãos humanas. Aí você verá nos próximos dias o amor treinando as suas mãos para coisas novas. Talvez um serviço, talvez uma palavra, talvez um perdão que parecia impossível. Há feridas antigas que pedem um toque. Eu peço sua licença para tocar nelas, com a ponta da minha espada que em você não corta, sutura. A ferida do abandono. Você não foi descartado por Deus. Houve situações e escolhas humanas. Houve limites e medos, mas nada disso definiu a sua essência. A ferida da vergonha. O que aconteceu não te marca com ferro, te lança numa escola de compaixão para com os outros. A ferida da culpa. Ela perde força quando você a atravessa com verdade e prática de reparação. E eu preparo encontros para essa reparação acontecer sem humilhação. A ferida da perda. O amor que você chorou continua circulando como rio subterrâneo, alimentando flores que você ainda verá brotar. Feche os olhos um pouco, respire e permita-se sentir uma presença amorosa perto do seu ombro esquerdo. É real, é amparo, é resposta do alto à sua sede. Você tem recebido intuições para arrumar gavetas, para doar aquilo que pesa, para colocar flores num canto da casa, para mudar a posição da cama, para abrir a janela e deixar amanhã visitar o travesseiro. Siga essas intuições. São atos simples com efeitos profundos, porque movem energia parada e abrem clareiras por onde entra a direção. Se sentir, acenda uma vela com atenção mansa e ofereça a chama às áreas da sua vida que ficaram frias. Nomeie as áreas. É assim que os céus trabalham, nomeando o que carece de luz e sustentando até que a luz crie raiz. E se as luzes físicas piscarem enquanto você ora, não se apavore. Sorria por dentro e diga, eu recebo o aceno. Linguagem do reino. Eu vejo também o peso das palavras que disseram contra você. Ouça com cuidado. Nenhuma palavra de maldição tem mais autoridade do que o amor que agora o cerca. Porém, as palavras deixam poeira, e essa poeira precisa
Ser soprada. Sopre comigo. Eu cancelo em mim todo decreto de desvalor. Eu me ligo à missão que aceitei. Eu pertenço ao amor e caminho guardado. Diga quando lembrar. Escreva como oração, se puder. Ao escrever, você firmará estacas de luz no solo do seu caminho, e eu estarei ao seu lado, cravando a ponta da espada na terra, para que a rota não se mova com o vento. Se alguém o feriu e não pediu perdão, deixe que eu atravesse esse corredor antes de você. Eu conversarei com os anjos que servem a essa pessoa e pedirei uma visita de lucidez. O perdão não é concordar com o que aconteceu. É recusar a escravidão da memória tóxica. Quando você perdoa, o passado perde o direito de dirigir seu futuro. Se seu coração treme com essa ideia, ponha a mão sobre ele e diga um passo de cada vez. Eu não apresso sua alma, eu a acompanho. E prometo, haverá um dia em que você lembrará sem sangrar. Haverá um dia em que o nome que hoje pesa virará canção de aprendizado. Esse dia se aproxima quando você consente com a cura, como agora. Consente. Você se pergunta qual é, na prática, a sua missão. Eu lhe digo, sua missão se revela no encontro entre sua dor curada e o dom que lhe torna leve. Onde o que doeu em você encontra o que você faz com naturalidade, ali uma estrada se abre para outros. Você sabe ouvir? Ouça. Você sabe cozinhar? Cozinhe como quem reza. Você sabe escrever? Escreva como quem acende lamparinas em noites longas. Você sabe reparar objetos? Restaure histórias enquanto restaura cadeiras. Você tem um abraço largo? Abrace como quem costura almas. Você trabalha em silêncio? Faça do silêncio uma ponte. Nada é pequeno quando o amor o escolhe como canal. E eu confirmarei a cada passo com sinais discretos que falarão diretamente à sua intimidade. Não tema os dias em que parece que nada acontece. São dias de raiz. Dias em que o trabalho é subterrâneo e silencioso. É nesses dias que o céu costuma assentar fundações para que, quando chegar a estação dos frutos, você possa sustentar a colheita. Eu guardarei seus sonhos nesses períodos, e se você acordar na madrugada com o coração queimando e sem saber por quê, apenas respire e diga, eu me apresento. Essa entrega noturna vale por muitas palavras, e se, por acaso, sentir um perfume que lembra alguém que partiu, receba como visita de consolo. Almas em Deus têm permissão de consolar os que ficaram quando a misericórdia assim o decide. Nos próximos dias, 3 movimentos sinalizarão seu avanço. O primeiro, uma palavra de reconhecimento chegará de onde você não espera. O segundo, uma porta aparentemente fechada se revelará apenas encostada e você verá a fresta por onde passar. O terceiro, algo que estava perdido, um documento, uma lembrança, um objeto, será reencontrado, e com ele voltará uma parte sua que parecia ter ficado para trás. Isso não é acaso, é o céu alinhando o espelho da sua história para que você se veja inteiro. Quando acontecer, agradeça em silêncio, ou escreva sua gratidão como pequena oração onde outros possam ler, porque o testemunho aquece corações e multiplica caminhos. Há também um aviso manso. Proteja seu sono. Evite colocar sobre a cabeça, ao dormir, preocupações que não cabem no travesseiro. Se vierem pensamentos insistentes, entregue-os como quem entrega pássaros amanhã. Um copo d'água ao lado, uma palavra leve repetida em ritmo de onda. Paz, paz, paz. E você perceberá que a noite volta a ser templo. Eu vigio sua casa enquanto você descansa. Eu rodo a espada no alto como quem desenha um círculo de fogo e diz ao medo que não entre. Você é mais importante para o céu do que para qualquer rótulo humano. Não se reduza ao erro que cometeu. Não se limita àquela crítica que lhe fizeram. Você é uma carta. Você é uma lâmpada. Você é uma ponte. Você é uma mesa posta numa casa onde muitos ainda chegarão. Por isso, cuide do próprio corpo com carinho de sacerdote. Água, descanso quando der. Um alimento que agradeça, uma respiração que recorde o próprio fôlego de Deus. Sim, o cuidado simples também é sagrado, e sua missão precisa de um altar que não desabe com vento.
Vejo, enquanto falo, uma chama se acendendo num canto esquecido da sua alma. Ela é pequena, mas é viva, e sua luz projeta na parede um contorno. É você de pé, é você respondendo, é você dizendo, eu vou. Eu recebo seu sim, eu selo seu sim. Eu levanto sua cabeça e lhe coloco no invisível uma faixa de coragem. E você perceberá daqui a pouco que suas mãos estão mais firmes e seu olhar mais claro. É o que a bênção faz. É o que a missão assumida oferece em troca. Sentido. A vida com sentido não fica imune à dor, mas conhece atalhos de consolo e colheita. Se alguém te disser que o céu te esqueceu, lembre-se desta hora. Lembre-se desta visita. Lembre-se do leve tremor no ar, da pele que arrepia sem frio, da lâmpada que pisca como quem sorri, do coração que responde com um passo a mais. Lembre-se e sorria por dentro. O amor não erra endereço. O amor não se cansa. O amor não desiste de você. E eu, Miguel, não me afastarei. Eu fui encarregado de caminhar ao seu lado de modo mais visível nestes tempos. E se você quiser, um gesto concreto de aliança, ponha agora, por um instante, a mão sobre o coração e ofereça em silêncio os nomes das pessoas que mais pesam sobre você. Eu os levarei ao trono. Eu pedirei remédio certo para cada um, segundo a vontade soberana que tudo conhece. E quando terminar, se sentir, escreva palavras simples, como quem firma um pacto. Eu aceito minha missão. Eu me abro ao milagre. Eu perdoo e me perdoo. Escrever é plantar, falar é regar, viver é colher. Você verá como a colheita virá, às vezes num gesto minúsculo que ilumina o dia inteiro, às vezes numa mudança que parecia impossível. O céu gosta de surpreender, não para exibir poder, mas para exibir amor. Eu declaro sobre você um período de 7 dias em que a esperança será treinada. Em cada um desses dias, algo chamará sua atenção para cima. Um trecho de canção, um encontro improvável, um caminho mais livre, um descanso que chega sem aviso, um sim que antes era não, um perdão que se oferece manso, uma ousadia que nasce sem gritos. Não estranhe se chorar. Águas velhas precisam desaguar para que águas novas circulem. Eu estarei ali, segurando a sua história como quem segura uma taça preciosa que deve ser lavada com cuidado. Ao final deste período, e você saberá quando for o final, virá uma revelação tranquila. Você compreenderá melhor por que aquele atraso foi proteção, porque aquela porta fechada foi desvio para um jardim, porque aquele não que doeu tanto salvou você de uma noite muito longa. E junto com essa revelação, virá uma coragem nova para passos que você vinha adiando. Você vai se reconciliar com uma parte de si que tratava como inimiga. Você vai dizer, eu me deixo amar com a naturalidade de quem respira, e isso mudará o cheiro da sua casa, o tom da sua voz, a maneira como você entra nos ambientes. O céu tem pressa mansa em operá-lo por dentro, porque sua missão é urgente e bela. Agora eu sopro, com o consentimento do Pai, uma unção de reinício sobre sua cabeça. Sinta como se alguém abrisse uma janela e o ar morno da tarde entrasse com cheiro de terra molhada. É promessa de chuva boa, é anúncio de plantio, é licença para recomeçar sem pedir desculpa por estar vivo. Você foi enviado e, por ter sido enviado, você é esperado. Há pessoas que ainda não sabem que precisam de você, mas já estão a caminho. Você não fará tudo por elas, você fará a sua parte e as conduzirá até a fonte. Isso basta. Isso é grande. Se em algum momento a velha sombra bater à porta, o medo, a desistência, a autoacusação, lembre-se do que combinamos. Não discuta com a sombra. Acenda a luz. A luz, em você, é o nome de Deus dito com respeito. É o gesto simples feito com amor. É o perdão praticado como quem cuida do próprio sangue. Se errar, corrija sem se punir. Se cair, levante sem teatro. Se cansar, descanse sem ceder o coração ao cinza. Eu recolherei as pedras do caminho, para que você não tropece no mesmo ponto tantas vezes. E se tropeçar, eu o ergueria de novo, porque foi isso que me pediram, não abandonar você no meio. Este é um chamado e é um envio. Você ouviu. Agora responda no íntimo, porque sua resposta é música. Quando você diz sim,
o céu reorganiza. Agendas convoca anjos especialistas, realinha encontros, abre clareiras. E você perceberá que, mesmo quando as circunstâncias externas demorarem um pouco a acompanhar, por dentro já está tudo diferente. Essa diferença interna é semente e é colheita. Vá com ela, confie nela, proteja-a como quem protege chama em corredor de vento. Eu abençoo suas memórias para que deixem de ser cárcere e se tornem biblioteca. Eu abençoo sua casa para que deixe de ser abrigo apenas e se torne forno de pão. Eu abençoo sua boca para que as palavras não escorram ácidas e, quando precisarem ser fortes, sejam fortes sem ferir a carne da sua própria alma. Eu abençoo seus olhos para que vejam caminhos onde antes só havia paredes. Eu abençoo suas mãos para que encontrem a ferramenta certa, o gesto certo, o abraço que não invade, o sustento que não humilha. Eu abençoo seus passos, para que mesmo devagar, sejam passos de quem sabe para onde está indo. O milagre não é uma fuga do real, é o real curvando-se à vontade amorosa do Pai. Espere milagres como quem espera o nascer do sol, sabendo que virão, mesmo quando nuvens se interponham. E, quando vierem, compartilhe-os com sobriedade e alegria, porque a luz deseja se multiplicar. Não tema brilhar, tema apenas esquecer quem acende. E quem acende é o amor que me envia. Agora, amado, eu me inclino sobre você e declaro perdão, onde você não conseguia se perdoar. Declaro reconciliação, onde palavras duras construíram muros. Declaro cura sobre o lugar do corpo que mais tem pedido ajuda, e você sabe onde é. Declaro caminho onde havia labirinto. Declaro riso manso, depois de tempo demais de silêncio. Declaro que a mão que hoje você coloca sobre o próprio coração está tocando, sem saber, a primeira página de um capítulo novo. Sinta o peso leve desta página. Sinta o cheiro morno deste papel vivo. Sinta a tinta de esperança secando, sem manchas. Eu, Miguel, servo do Deus Altíssimo, guardião dos que ousam amar, selo esta palavra sobre você. Queimarão em volta os medos que lhe rondavam, e você caminhará com passos mais simples e mais profundos. Quando a noite vier, eu estarei no limiar. Quando a manhã vier, estarei no quintal. Quando o meio-dia pesar, estarei na sombra ao seu lado. É a minha promessa e a minha alegria. E agora, com o consentimento do Senhor de todas as coisas, eu estendo diante de você o pergaminho celestial que contém seu nome e sua missão. Ele brilha como brasa e canta como fonte. Você o reconhece por dentro, eu sei. Leia-o com o coração, porque a leitura verdadeira não se faz com os olhos do rosto. Ao terminar, responda com seu próprio silêncio, porque o céu entende todos os dialetos do amor. Eu o ouço, eu o recebo, eu o envio. E enquanto você respira este amém íntimo, eu recolho os fios soltos do passado e os prendo com um laço de misericórdia. Está feito. Vai em paz, vai com coragem. Vai na companhia dos que te amam do outro lado do véu. Vai lembrando que não precisa ser perfeito para ser canal de perfeição. Vai sabendo que o amor já está na frente, preparando a mesa. E quando, mais tarde, você encerrar o dia com um último olhar para o alto, encontrará a minha espada, desenhando uma cruz de luz no céu. É o nosso sinal. Receba-o, permaneça nele. E agora eu fecho o pergaminho celestial sobre sua cabeça, como quem cobre um altar após a celebração. A bênção fica. A paz permanece. O chamado continua a cantar. Você foi enviado. O céu ouviu a sua resposta, e eu estarei com você, até que a luz do reino se torne a luz do mundo dentro da sua casa, e, sobretudo, dentro do seu coração.